Olá, querido amigo, querida amiga, que bom nos encontrarmos mais uma vez, prontos para estudar a palavra do Senhor por meio da lição da Escola Sabatina, dar ouvidos ao que o Senhor tem a nos dizer hoje. Quero agradecer por sua companhia, por suas orações, quero lhe agradecer por seu apoio, quando você compartilha esse vídeo com seus amigos, fazendo com que a palavra de Deus chegue a mais lugares. Queremos alcançar o maior número de pessoas com a esperança que há na palavra do Senhor. Então, muito obrigado, porque você é esse missionário de Jesus. Quero também lhe convidar, se ainda não é inscrito, a se inscrever. E no final do vídeo, dá o seu like ou o seu dislike. Tudo isso é importante para o nosso canal, tá bom? Vamos juntos, conquistando uma cidade celestial. Eu gostaria que você não perdesse de vista o panorama histórico que o autor de Hebreus quer nos mostrar quando ele fala sobre o descanso de Deus. Lembra-se que o povo de Israel estava lá no deserto. Mas antes de estar no deserto, estava escravizado lá no Egito. Deus então os liberta e os leva para o deserto, com a finalidade que no deserto ele pudesse lhes dar todas as instruções, mostrar para eles e provar para eles que o Senhor estava do seu lado, dando-lhe o maná todos os dias, a água que jorrava da rocha, enfim, todo o cuidado que o Senhor Deus teve para com eles era uma prova, eu estou com vocês. Mas ali ele deu também os 10 mandamentos, instruiu a construir o santuário, o sistema sacrificial, as leis civis, as leis relacionadas com a saúde, enfim, todo aquele panorama geral. Mas poucos dias eles já estavam no limite da terra prometida, aquela terra que o Senhor bondosamente lhes ofereceu. Eles deveriam entrar na posse. Diz a Bíblia que eles mandaram 12 espias, você se lembra da história. E lá, esses espias realmente comprovaram que a terra era muito boa, que de fato manava leite e mel. E eles trouxeram amostras. Um cacho de uvas, foi preciso 2 homens para carregá-lo. Imagina só, imagine a abundância dessa terra. Porém, eles viram também que as cidades eram grandes e muradas, haviam exércitos poderosos e haviam gigantes. E a Bíblia fala que eles mesmos se consideravam garfanhotos, como garfanhotos perante os olhos daquelas pessoas, e aqueles moradores daquela terra haveriam eles usam a expressão de devorá-los. E eles desacreditaram. Eles não tiveram confiança que o Deus que havia aberto o mar vermelho para eles passarem seco, que os havia libertado da tirania do faraó no Egito, seria o mesmo que poderia lhe dar vitórias nessa batalha de conquistar a terra prometida. Eles desacreditaram, caíram feio na desobediência, na rebelião e quiseram voltar novamente para o Egito. Diz a Bíblia que o Senhor Deus então os manda de volta para o deserto, e lá no deserto Deus disse: vocês irão morrer ali, até que os seus cadáveres caiam ou tombe na areia quente do deserto, porque vocês não entrarão nessa boa terra que eu lhes prometi. E de fato isso aconteceu, eles voltaram para o deserto, peregrinaram 40 anos até que eles morreram. Uma nova geração se levanta, que vivem ali naquele deserto escaldante, naquela terra sofrida, almejando dia após dia poder colocar os pés nas gramas frescas de Canaã, almejavam e oravam para que Deus lhe desse descanso dessa sua peregrinação. Agora, Josué entra em cena, porque Moisés morre, e Josué lidera o povo na conquista daquela terra, e eles entram e conquistam parte da terra. E agora eles trocam os barracos pelas casas que eles não construíram. Eles herdaram cidades que eles não edificaram e herdaram plantações que eles não plantaram. Ou seja, agora eles estavam estabelecidos permanentemente em uma boa terra. Descansaram das suas fadigas. Agora eles estão tranquilos e seguros numa terra que Deus havia prometido lhes dar e cumpriu a promessa. Mas veja, esse é um aspecto do descanso, porque é um descanso físico. Depois de terem peregrinado 40 anos,
Agora eles estavam na terra boa, a terra de Canaã, tá descansados, ou seja, concluíram ali aquela fase da vida e agora eles estão numa nova fase, a fase de uma nação bem estabelecida. Mas não é esse o descanso principal. Escute as palavras de Paulo aqui no capítulo 4, versículo 8, que diz assim, de Hebreus. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ora, Josué não deu descanso para o povo? Josué não liderou aquele povo para que eles pudessem agora estarem estabelecidos ali naquela boa terra? É claro que sim, mas o descanso que o apóstolo Paulo fala aqui não é o descanso meramente físico, mas é aquele descanso espiritual que é muito mais importante. Esse descanso espiritual é assim, ó, escute bem, veja a ilustração, não perca a lição que o autor da carta aos Hebreus quer nos ensinar. Eles eram nômades. Eles não tinham um armamento poderoso, não era um exército bem treinado. E quando eles olharam as dificuldades da terra, eles se sentiam incapazes de conquistar aquela terra por conta do exército que aquelas cidades tinham, por conta das cidades altamente muradas. O desafio era grande demais, eles se viam realmente incapazes. Veja a lição. Preste atenção. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós nos vemos, nos flagramos em pecado, quantas vezes eu e você já fizemos promessas de não cometer determinado pecado somente para nos amargar a realidade que não cumprimos a promessa? Se nos sentimos mal, porque mais uma vez negamos o nome de Jesus, envergonhamos ao nosso Deus por conta das nossas atitudes, palavras e pensamentos. Mais cedo ou mais tarde, eu e você erramos o alvo. Aí quando nós olhamos para essa realidade miserável nossa, eu lhe pergunto, que esperança existe? Como que nós podemos entrar no reino dos céus quando Jesus fala assim, bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino dos céus? Eu não sou puro de coração, você também não é. E aí fica o desespero, somos totalmente incapazes de entrar na posse daquela boa terra que o Senhor Deus prometeu dar para nós. Naquela cidade cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Não é a mesma experiência? Assim como eles deveriam acreditar, ter fé, que o Senhor, independente da sua incapacidade, os faria herdar a terra, nós precisamos depositar a nossa confiança no que Jesus, o nosso Salvador, fez por nós. Ó, diz aqui em Hebreus, vamos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e graça para a ocasião oportuna, para socorro oportuno. Confiadamente junto ao trono da graça. A Epístola de Hebreus nos ensina que aquelas pessoas, que mesmo aqueles que entraram na terra de Canaã, eles não entraram no descanso espiritual. Porque Josué, lembra de Josué 24:15? Ele diz lá, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhem quem vocês querem servir. Ou os deuses dos seus pais, ou os deuses dos habitantes dessa terra. Eu quero dizer para você que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué 24:15. Se Josué, na altura dos seus cabelos brancos, teve que fazer esse apelo para o povo, isso é sinal de que o povo volta e meia, constantemente, se viam tentados a abandonar o Senhor. Eles não entraram no descanso e trocaram a fé e a confiança pela desobediência e rebeldia. E não entraram no descanso, não aproveitaram essa bênção de que é ter esse relacionamento íntimo, próximo com o Senhor, independentemente da condição espiritual. A Bíblia nos
nos diz assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, está lá em 1 João capítulo 1, versículo 8. Ele diz mais no verso 9, que aquele que confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. No capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João continua dizendo, filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O próprio João, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Paulo, ecoando as palavras do Antigo Testamento, ele diz assim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lá naquela masmorra de Filipos, ele falou para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa maturidade espiritual, queridos, é exatamente o descanso que o Senhor está nos oferecendo. Ou seja, o Senhor Deus está dizendo assim, ó, eu não vou olhar para a sua incapacidade. Eu não vou levar em consideração os seus pecados. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve. Eu não quero saber se você cometeu pecado A ou pecado B. Não, eu só quero saber uma coisa. Se você confia o suficiente em mim e na minha graça e aceita a minha oferta de perdão, a ponto de você confiar que eu posso lhe introduzir nessa boa terra que eu prometi dar para você. Você acredita? Você confia? Mesmo vendo quem você é, mesmo sabendo que você é um pecador, uma pecadora incapaz, você acredita que o Senhor Jesus pode te amar do jeito que você é e pode te resgatar mediante a sua entrega, mediante a sua fé, a sua confiança e o seu desejo de ser salvo? Se você assim acreditar, encontrou o descanso. Seja bem-vindo ao descanso do Senhor. Seja bem-vindo à maturidade espiritual. Isso não é uma carta de liberdade para pecar, de jeito nenhum, porque quando você se aproxima de Jesus mediante essa entrega total, Jesus habitará no seu coração de tal maneira que ele vai lhe dar condição de ter nojo do pecado. Você não vai desejar pecar. Se você pecar, você vai cair de joelhos em arrependimento, buscar a Deus e Ele vai te dar cada dia mais forças e poder para vencer essa tendência pecaminosa. Mas o descanso é, não consigo entrar na terra se o Senhor Jesus não me colocar ali dentro. Entregue o seu coração a Jesus. Acredite nas suas palavras. Quando ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está aí o segredo do sucesso espiritual. Quero orar com você. Pai querido que estás nos céus, nos ajude, nos abençoe, Senhor, a olhar somente para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. A olhar para nós, a tendência é desânimo, mas olhar para Cristo, a esperança cresce em nosso coração. Te entrego nas tuas mãos, teu filho e tua filha, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã espero você ansiosamente para terminarmos a nossa semana de reflexões. Aproveite bem o seu dia.